me esquecer. Então, vamos lá. Continuando. Nós estávamos falando da nossa base, né? A gente usa a nossa base para cancelar a coloração do próprio corretivo, né? Porque o corretivo colorido ele vai fazer o trabalho de cancelar aquela cor da mancha, daquela mancha pontual, da olheira, do hematoma, da espinha inflamada. E depois eu preciso aplicar a base, fazer uma camada de base também para uniformizar o tom da minha pele, tá bom? Na área dos olhos aqui. Apliquei a minha base, venho com uma esponjinha cosmética úmida, lembrando que a gente está lidando com produtos que são cremosos e líquidos, né? Com textura mais cremosa, mais densa, então eu venho com a esponjinha, dando leves batidinhas, mão leve, né? Isso é um treino também, que a gente precisa de uma certa prática. E aí, a minha base para começar a maquiar a área dos olhos está pronta, tá? E aqui eu trouxe para vocês conhecerem, para a gente conversar um pouquinho sobre esse produto, que é um estojinho Shape and Stay, que é o corretor de sobrancelhas, né? Já que a gente está falando da área dos olhos. Eu sou apaixonada por esse produto aqui, não vivo sem mais, tá? E vamos falar um pouquinho dele. Ele é o quê? Tem muita gente, tem muita cliente que às vezes pega o catálogo e pensa que é uma sombra, né? Que é só uma sombra para esfumar e tal. Não, isso aqui a gente vai usar, isso aqui, como o próprio nome já diz, é um corretor de sobrancelhas. Aí eu gosto muito dele porque ele auxilia num resultado mais certeiro, mais preciso, ele preenche a região das sobrancelhas, né? E eu tenho aqui na parte de baixo do produto esse creminho, que é um primer, que ele vai aumentar a fixação do produto, né? E eu tenho também um iluminador, que é esse triângulozinho branco, né? Ele é um iluminador para usar na área da sobrancelha. Então, como que a gente usa esse produto? Primeiro, vocês vão precisar, vocês estão me vendo aí na tela, né? Vocês vão precisar de um pincelzinho, ó, chanfrado. Isso daqui a gente tem no nosso catálogo. Como eu disse, nossos pincéis são maravilhosos. Alta qualidade, alta durabilidade, maciez completa, são maravilhosos. E esse pincelzinho aqui, ele é muito indicado que você use com esse produto. Por quê? Com esse lado do pincel, que é o lado chanfrado, ele é chatinho e ele tem esse corte um pouco diagonal. Você vai pegar, você pode escolher o tom de marrom que você quer, tá? Você pode usar o tom mais claro ou o tom mais escuro, dependendo da coloração da sua sobrancelha, né? Às vezes a pessoa que é mais clarinha, que tem menos pelo aqui, não quer deixar a sobrancelha tão preta, usa o tom mais clarinho. E se você quiser deixar a sobrancelha um pouco mais marcada, você vai usar o marrom mais escuro. Você vai aplicar usando esse lado chanfrado do pincel, tá? E a gente indica que você faça o quê? Antes de aplicar, fazer o desenho e aplicar o pó com o pincel, que você use o primer. O primer você pode aplicar com o próprio pincel também, mas eu gosto de passar o dedo. Eu passo o dedo mindinho aqui para pegar só um tiquinho, porque isso aqui dura uma vida, mas assim, é um tiquinho mesmo que precisa. Você aplica ele aqui na área da sobrancelha, em cima das sobrancelhas, né? E depois, quando você aplica o marrom, usando aqui o chanfradinho, ele vai intensificar a cor e vai segurar a maquiagem por mais tempo, tá? Nossa, gente, acabei de me lembrar que eu não mandei o link para Ivanete. Deixa eu ver aqui. Pause share. Vou dar uma pausadinha. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ai, desculpa, esqueci de mandar o link para você. Perdoa, viu? Mas vamos lá. A gente tá falando aqui das sobrancelhas, tá, Né? Tá. Esse corretorzinho de sobrancelha, ele é maravilhoso. Então, aí você aplica o primer, né? Que é essa parte de baixo aqui, esse triângulo azulzinho claro, com o dedo, tá? E depois, com um pincelzinho desse aqui, ó. Esse aqui a gente tem no nosso catálogo, estão vendo? Ele é um pincelzinho chatinho e tem o pelinho assim, chanfrado, né?
você aplica a parte marrom, você vai escolher daí o marrom mais claro ou escuro, e aplica direto na sobrancelha. Ele é maravilhoso, esse primer, ele potencializa a cor, ele vai aumentar a durabilidade do produto na sua pele, né? Ele vai segurar por mais tempo. E aí, depois que você fez isso, lembra que eu falei para vocês que a gente vai retomar alguns conceitos que nós já vimos até aqui? Nós falamos na aula passada sobre a questão do contorno e a iluminação, né? E aí eu expliquei para vocês que quando a gente faz o contorno e a iluminação, a gente cria áreas de luz e áreas de sombra. Estão lembradas? Então, aqui na sobrancelha é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, você vai intensificar a cor em algumas regiões, na área dos olhos e sobrancelha, e vai iluminar outras áreas. Com esse estojinho de Shape and Stay, você vai fazer o quê? Vocês estão vendo que tem um triângulo clarinho, branquinho? Esse triângulo, que eu falei para vocês, é um iluminador. E você vai aplicar onde? Depois que você preencheu a sobrancelha, você vai pegar um pincelzinho como esse aqui, ó. Esse pincel é o pincel, se eu não me engano, ele tá como pincel de sombra. Ele é chatinho, ó. Ele é amassadinho e é arredondado aqui, tá? Você vai pegar esse branquinho e vai aplicar bem aqui, ó. Deixa eu arrumar minha luz. Bem aqui, vocês estão vendo? No arco da sobrancelha. Estão vendo que tá mais iluminado aqui? Na minha tela? É nessa região que você aplica esse iluminador. Esse iluminador, ele tem uma característica que ele é mate, tá? Ele não tem brilho. Mas nessa região aqui, na área dos olhos, você também pode pôr brilho se você quiser, né? Porque a gente tem outros produtos no catálogo que tem aquele brilhozinho perolado, ele fica bem bonito aqui nessa região também, tá? E aí você já fez o trabalho de contorno e iluminação na área da sua sobrancelha, tá bom? E é importante a gente saber, vocês saberem, né? A gente fala muito desses termos aí, quero que vocês acompanhem na tela comigo. Eu sempre, daqui para frente, a gente vai falar de alguns desses termos, que são, por exemplo, a pálpebra móvel. O que é a pálpebra móvel, meninas? É a parte da pálpebra aqui, ó, que fica bem em cima da bolinha do olho, tá? Essa parte aqui é o que a gente chama de pálpebra móvel. Aí tem o canto interno. O canto interno é aqui o canal lacrimal, né, na parte interna dos olhos. O côncavo, a gente vai falar muito de côncavo daqui para frente. O que é o côncavo? Se vocês notarem, a gente tem uma parte aqui em cima da pálpebra móvel, que é uma parte mais funda. Vocês estão vendo? Aqui tem o arco da sobrancelha lá em cima. E essa parte mais funda aqui, algumas pessoas têm essa área menos profunda e outras mais profunda, tá? Depende muito aí do design do rosto da pessoa. Mas o côncavo é essa região aqui. A região mais funda, esse risquinho que forma na divisão da pálpebra móvel com a parte superior aqui da região dos olhos, tá? E aí a gente vai falar também de canto interno, canto externo. Vamos falar também de canto interno da linha d'água. Vocês sabem o que é linha d'água? Não. A linha d'água, aqui vocês não vão conseguir ver o meu, porque eu tô maquiada, né? Mas a linha d'água é aquela parte branquinha na parte interna do olho, onde a gente costuma passar lápis, tá? Esse é o que nós chamamos de linha d'água. E tem também, eu vou falar, não tá marcado aqui, mas eu vou falar de linha dos cílios. Porque se vocês observarem bem, chegarem bem pertinho do espelho, vocês vão ver que tem uma parte branca, que é a parte da pele, na parte de dentro dos olhos, e tem uma linhazinha onde nascem os cílios, tá? Então, são regiões diferentes que a gente vai conceituar aqui, tá bom? Quando eu falar de linha d'água, é a linha interna. Quando eu falar da linha dos cílios, é onde essa linhazinha um pouco abaixo, onde nascem os pelinhos, tá bom? Aqui eu já falei tudo. E aqui o exemplo, um exemplo de um olho clássico, marrom clássico, bem clássico mesmo, bem tradicional, que dá para usar para diferentes tipos de ocasião. Quero que vocês observem bem aqui esse primeiro imagem aqui com o olho da modelo, tá? Vocês podem ver aqui o arco da sobrancelha,
bem no arco da sobrancelha, bem iluminado, né? Lembrando daquele conceito que nós aprendemos na semana passada de contorno e iluminação, que é o quê? É a ilusão de luz e sombra, tá? Onde eu ilumino, eu tô criando uma ilusão de luz. E onde eu escureço, eu tô criando uma ilusão de sombra, tá? E aqui funciona dessa forma no olho da modelo, ó. Bem abaixo da sobrancelha eu tenho uma área aqui, né, bem iluminada. Na área aqui onde tem a dobra da pálpebra do olho, a gente vê que tem um marrom mais intenso, que vai se diluindo aos poucos até chegar nessa parte mais superior aqui. Nós temos aqui o olho dela, na parte de baixo, vocês podem ver que o olho tá bem pretinho. Tá bem preto, aí foi aplicado um lápis preto e foi esfumado com marrom. Nós vamos falar disso depois, tá? E no canto interno, vocês podem ver nas duas fotos aqui, né? Nessa parte de dentro, que é uma área que está bem iluminada, tá? E esse é o conceito de luz e sombra, de contorno e iluminação na área dos olhos. E é claro que ela tem um cílio poderoso aí também, né? Uma máscara de cílios, ou provavelmente um cílio postiço. Um trabalho que foi feito na sobrancelha, né, de preenchimento. Eu acho isso super importante, essa dica que eu dou para as minhas clientes e para as consultoras que me pedem também, que quando a gente vai mexer na sobrancelha, eu não sou designer de sobrancelha não, mas quando eu vou maquiar alguém, eu uso o desenho que a pessoa já tem. A gente já tem um desenho próprio da nossa sobrancelha. Não dá para mudar isso. Tá? Tem gente que tem a sobrancelha naturalmente mais caidinha, né? Mais caidinha, assim. E aí a pessoa fala, Angélica, quero ficar com a sobrancelha assim, bem levantada. Fala, aí fica difícil. A gente não consegue fazer, até porque vai ficar uma coisa artificial, né? Então a gente deve sim seguir o desenho natural que a pessoa já tem na sobrancelha, no rosto, né? E respeitar isso. Bom? Aqui tá bem ilustrado para vocês, ó, a região do côncavo, vocês estão vendo? Que tem um pontilhadinho aí. No canto externo, é a região, sempre, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Essa região do canto externo é a região onde eu vou aplicar as cores mais escuras, tá? E conforme... isso é uma técnica, tá, gente? As técnicas mudam. Tem um maquiador que faz um arco-íris na área dos olhos. Ok, é aquilo que a gente já falou. Esses princípios que eu estou passando para vocês são princípios básicos que, quando eu comecei, me ajudaram muito, né? Com essa questão de entender o que fica bacana e o que não dá, o que funciona e o que não funciona, tá? Então, se eu tenho ali uma sombra marrom, ou eu tenho, por exemplo, nós vamos falar depois, né? De uma sombrinha como essa aqui, ó, esse quartetinho, tá? Vocês vão perceber que eu tenho um tom bem escuro, né, que é esse roxo aqui, ó, tá? Um tom bem escuro, um tom intermediário, que é esse roxo mais claro, e dois tons mais claros aqui. Não é por acaso que esse quarteto está formado de tons diferentes de cores, tá? Geralmente as cores mais escuras eu vou aplicar onde no meu olho? No canto externo, nessa parte aqui, ó, de fora, tá? No canto externo, aqui eu ponho os marrons, aqui eu ponho o preto, aqui eu ponho o roxão, o vinho ele vai aplicar aqui. E quando eu venho com o meu pincel, aplicando o meu produto, eu vou pegar o produto e aplicar aqui, eu venho com ele, quando eu pego o produto, o pincel está carregado de produto, né? Eu começo a aplicar ele daqui e vou fazer nesse movimento, tá? Olha, sem querer eu tô me maquiando para vocês. Ó, tô dando para vocês verem. Vou fazer aqui então, vai. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Olha aqui, eu vou pegar aqui o meu tom mais escuro. Ó, ele tá bem carregado de cor. Na hora de aplicar, eu vou aplicar, ó, pro cantinho externo. Eu vou aplicar ele aqui, ó. Tá? Ó, ficou bem escuro, né? Eu aqui só apliquei. Eu tô usando, gente, esse pincel, também é nosso pincel, ele é bem roliço, vocês estão vendo? Ele é bem redondinho. Deixa eu ver aqui, eu não sei como que ele tá, o nome dele, se ele é multiuso ou se ele é pincel de esfumar, que às vezes os nomes variam, tá? Então,
Eu gosto muito de usar esse aqui, eu chamo de pincel lápis, ele também tem o nome popular de pincel lápis. E você vai fazer o quê? Você vai arrastar, ó, fazendo esse movimento de fora para dentro, tá? Pegando na pontinha, lembra? Pego na pontinha e vou, ó, faço um vai e vem na minha área de côncavo, tá? Sempre respeitando a minha pálpebra móvel. Essa região do meio e no canto, eu sei que eu vou ter que usar tons mais claros, tá? Então, é isso que a gente faz, ó. Movimento circular, eu venho trazendo de fora para dentro, de fora para dentro. Cuidado para não aplicar a sombra escura nessa região aqui, ó, na região interna, sabe? Aqui. Se você aplicar tons escuros nessa região, você vai criar uma sombra aí que a gente não deseja, que vai criar o seu olho fundo, tá? A gente não quer. Então, aqui nessa área, a gente deixa esse espaço que ele já está preenchido com corretivo, no caso, né? O corretivo no tom da minha pele, eu deixo ele em branco ali, tá? Então, aqui, isso é criar o côncavo. Eu estou criando um fundo. Aqui não vai ficar top power, mas é mais para ilustrar para vocês, tá, meninas? E um segredo da maquiagem é esfumar. Esfumar. A gente tem o movimento de aplicar a maquiagem, que foi o que eu fiz agora. Eu apliquei, eu pego o produtinho, e eu vou dar carimbadas. Eu carimbei aqui, apliquei no cantinho externo e vou depois, de preferência, limpa o pincel, tira o excesso num papelzinho, num lencinho ou numa toalha e vem com ele trabalhando a parte de esfumar. Porque o que a gente quer? A gente quer subir com essa sombra, criando um efeito degradê, não é? Então, é isso aqui, ó. Esfumar, esfumar, a gente falava assim lá na outra empresa, tem que esfumar, esfumar para sempre. E quando você achar que acabou, esfumar mais um pouco. É isso que vai deixar a sua maquiagem bonita. Algumas vezes a gente vê nas redes sociais, tal, aquela maquiagem toda marcada, riscada, né? É claro que tem a ver também, às vezes, com o estilo do maquiador, mas não é o estilo que eu gosto muito, tá? Então, vamos voltar para os slides. Estamos aqui. Marquei o côncavo. Na região média dos olhos, né? Aqui da sombrinha, por exemplo, aqui desse rosa, eu aplicaria no meio aqui da bolinha do olho esse tom intermediário, esse rosa aqui, tá? E esse rosa mais clarinho eu aplico bem aqui no cantinho, né? Na parte interna do olho, criando esse efeito degradê, que vai do escuro para o mais claro. Tá? Então, no olho, nos olhos, o movimento é esse, é do externo, eu vou aplicando mais escuro, no tom, o tom médio, ele vem aqui na pálpebra móvel, eu preencho a pálpebra móvel, e no cantinho interno, eu ponho as cores mais claras, que eu posso usar um rosinha clarinho, que tá aqui, ou eu posso usar esse daqui, que é um peroladinho, tá? Então, é sempre essa a ideia. Essa é a técnica que eu mais uso e que eu acho que é bem funcional, fica bem bonita e é fácil, tá? Falar do primer para os olhos um pouquinho. Para quem não conhece esse produto, ele é fabuloso, tá? Ele é um recurso a mais que você pode oferecer para suas clientes, porque eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes já aconteceu comigo, né, de cliente falar assim, Angélica, eu aplico a sombra, mas a cor não pega. Parece que a cor não pega direito, ou então a maquiagem não dura o tempo que eu queria que durasse, né, na região dos olhos, porque a gente quer colocar cor na área dos olhos. Então, esse primer, ele é um aliado importantíssimo para ajudar a dar cor para nossa, e dar vida, né, para nossa pálpebra, principalmente. Ele é um produtinho super leve, ele tem uma fórmula que é resistente à umidade e suor, e cores das sombras permanecem realçadas. Então, assim, ele é um creminho branco que você aplica com a pontinha do aplicador dele, né? Você pode aplicar direto na sua pálpebra, tá? Ou, se você quiser, você pode aplicar... Eu faço isso, tá? Eu aplico o produto na minha mão, pego com o dedo e vou dando batidinhas, tá?
Eu, particularmente, meninas, eu uso o primer de olhos na pálpebra móvel, tá? Isso que eu fiz aqui para vocês de marcar o côncavo, eu faço sem primer, porque eu vou ter que esfumar muito o primer, né? O primer não, desculpa. Eu vou ter que esfumar muito o côncavo, né? Quando eu aplico o produto, eu fico esfumando, assim, eu não coloco o primer, não. Eu vou colocar o primer na região onde eu vou depositar a sombra, que é aqui no meio, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Então, por exemplo, eu pego aqui o meu estojinho, ó, e vou aplicar o meu tom médio. Eu tô sem o meu primer aqui, mas eu vou aplicar ele na região aqui da bolinha do olho, né? E eu vou carimbar, eu vou colar esse pó aqui, tá? Eu tô sem o meu primer aqui, mas eu vou aplicar o primer antes, dando leves batidinhas. E quando eu faço isso, o produto cola na minha pálpebra, vai intensificar a cor e vai durar muito mais tempo. E ele tem uma fórmula super levinha, ele não acumula, sabe? Ele é bem legal. E as nossas sombras fabulosas e maravilhosas, para quem não conhece, nós temos em duas versões. A versões em quarteto, como eu já mostrei para vocês, que não é à toa que é um quarteto, né? Ele tem tons escuros e tons claros para você iluminar e criar profundidade na área dos olhos, tá? Então, eles são assim, esses estojinhos são lindos para presentear e são super práticos para levar na bolsa. Às vezes você vai viajar e quer levar de repente, algumas coisas ali para você se maquiar fora de casa, isso aqui já tem tudo aqui, né? Todas as coisas que você vai precisar. As nossas sombras, elas têm uma ótima cobertura, alta pigmentação, elas têm cor de verdade, tem o efeito mate e tem o efeito cintilante. Dependendo do estojinho, eles são mesclados, né? Por exemplo, esse daqui que eu tô segurando, a gente tem esses dois tons aqui, o roxo de baixo e o de cima, eles têm o acabamento mate, não tem brilho. Enquanto que esses dois aqui, ó, eles são perolados. Não sei se dá para ver no vídeo. Ele tem um acabamento perolado. Então, assim, isso é a Rinodê super versátil. Então, tem para quem quer brilho e tem para quem não quer brilho também. Disponível em duas apresentações as nossas sombras, como eu falei, nos quartetos ou nas monossombras, que nós vamos ver agora rapidinho. A monossombra é uma opção a mais para você que quer ir completando a sua coleção aí de sombras. Ela é bem pequenininha assim, ó. Tá vendo? É um estojinho pequenininho, como esse aqui, ó. E dura uma vida. Gente, uma vida. São, assim, super pigmentados também. Tem essa opção das cores com acabamento mate e com acabamento cintilante ou perolado, tá? E aqui eu trouxe para vocês se inspirarem algumas imagens de olho maquiado com esse conceito do marrom clássico que eu gosto muito, tá? Vocês podem ver que na primeira imagem a gente tem um modelo, ó. Essa maquiagem, gente, tá super básica que eu mostrei, que eu trouxe aqui, tá? Ela tá esfumadinho o côncavo ali. A pálpebra móvel aqui no meio tem um marronzinho bem claro, sabe? Bem clarinho. E o canto interno iluminado com um branquinho. Parece que esse branquinho, ele é levemente perolado, né? E olha que maquiagem linda, né? E é bem básica. No segundo exemplo, tem também, ó, a marcação do côncavo, um marrom mais escuro e mate, né? Vocês podem ver que não tem brilho no côncavo dela. E na pálpebra, ela colocou um cobre, né? Esse cobre nós temos no nosso catálogo, que é maravilhoso. Um cobre. E no cantinho também, ó, no canto interno aqui da lágrima, um perolado branquinho, tá? E olha que acabamento lindo, né? Essa é uma maquiagem que dá pra gente usar em qualquer ocasião. E vamos falar um pouquinho dos lápis que nós temos no nosso disponível no nosso portfólio. Hoje nós temos o lápis preto e marrom, nessa versão com corpo em madeira para você apontar, né? Esses lápis, para quem não conhece, eles são super macios e super pigmentados, tá? Vamos falar dele melhor daqui a pouquinho. Temos a caneta delineadora, que é uma opção para quem gosta de delineado. Temos a lapiseira retrátil, né? Que a lapiseira retrátil ela vai cumprir a função do lápis,
mas ela tem o corpo em plástico, né? E ela é retrátil, ó. Eu tenho uma minha aqui, se dá para vocês verem, ó. A pontinha dela é como se fosse uma lapiseira mesmo. Ela também é super macia, super pigmentada, super pretinha, que é o que a gente quer, né? E o delineador líquido, tá? E tem cliente que pergunta, Angélica, qual que é a diferença do delineador líquido e do delineador em caneta? É a forma como você usa. Desculpa, a forma como que o produto oferece, tá? O delineador líquido, ele tem uma pontinha bem precisa, a caneta também. Só que a caneta, ela dá mais segurança para você delinear, né? Porque você tem o corpo da caneta todinho para você fazer o desenho que você quer. O delineador líquido, ele tem um aplicadorzinho menor. Deixa eu ver, cadê o meu aqui? E não peguei. Ele tem um aplicadorzinho um pouquinho menor. Então, assim, lembra aquilo que eu falei no início? Você tem que experimentar para ver o que se adequa mais à sua necessidade e ao seu conforto. Porque às vezes você acha mais conforto. Tem cliente que acha mais fácil fazer o delineado com caneta. Outras não. Ah, não, eu gosto do delineador líquido. Tá? Então, são opções, diferentes opções que a Rinode disponibiliza para agradar as clientes. Tá? E aqui eu trouxe para vocês, né, que é uma dúvida que sempre me perguntam, assim, ah, Angélica, esse negócio de usar lápis, eu não gosto de usar lápis preto porque eu tenho o olho pequeno e daí eu acho que meu olho fica menor, né? E às vezes elas perguntam, ah, qual é a diferença e tal. O que acontece? Se eu usar o meu lápis na linha d'água, como está no exemplo aqui do lado esquerdo, tá? A modelo está com lápis e tem um trabalho aí também de esfumado, que eu falei para vocês na semana passada, tá? Para aquela pessoa que fala assim, que não gosta de usar porque deixa o olho pequeno, ou aquela cliente que reclama que o lápis borra e não segura ao longo do dia, dica valiosa para vocês, hein, meninas? Quando a cliente reclama que o lápis fica escorrendo, que não dura, que não está pigmentando, ela geralmente, às vezes, a pele da pessoa que é muito oleosa ou a área que já é mais umedecida, ela precisa de uma selagem, tá? Então, o que eu indico? Usou o lápis na linha d'água, eu indico muito que você esfume esse lápis, tá? Esse pincelzinho aqui também, ó, é nosso pincel, tá? Ele é um pincel de esfumar, ele é chatinho, ó, e tem as cerdas curtas. A gente vai fazer um trabalho, assim, ó, de fazer um vai e vem em cima do lápis que você passou na linha d'água dos olhos. Isso vai fazer que, entre aspas, ele borre. Veja aqui no exemplo do lado esquerdo. O lápis está levemente borrado, tá? E isso aumenta, isso amplia a área dos olhos. Então, não vai fechar o olhar daquela sua cliente que tem o olho pequenininho, tá? Vai muito pelo contrário, vai deixar o olho mais dramático e mais expressivo. Então, usa um pincelzinho e indico muito também que use um pincel com uma sombra. Pode ser uma sombra marrom ou uma sombra preta, tá? Para o dia a dia, eu uso sombra marrom para esfumar o meu lápis. Mas se eu vou sair à noite, por exemplo, eu quero uma maquiagem bem marcada, eu uso a sombrinha preta, tá? Cuidado na hora de aplicar o preto. Pega um tiquinho, tá? Eu sempre falo assim, olha, pega um tiquinho e bate para sair aquele excesso de pó que a gente não quer, porque o excesso de pó, às vezes, ele cai na pele e mancha a pele, tá? Então, tira o excesso, pega só um pouquinho na ponta e vai fazer um movimentinho de vai e vem. Puxa o olho assim, ó, e faz o vai e vem para criar esse leve borrado nos olhos, tá? Do outro lado aqui, eu tenho a modelo com a linha d'água branquinha, tá? Antes, nós tínhamos o lápis branco, o lápis bege para os olhos. Hoje a gente não tem disponível no catálogo, mas uma coisa que eu aprendi, que é um recurso profissional também, é usar o nosso corretivo, sabe o corretivinho que a gente tem, que é pequenininho assim, o cover mais? Você pode aplicar, se você quiser fazer a linha d'água branquinha, ele que vai abrir o olhar, né? Você aplica com o corretivo, né? Você pega um pincelzinho fino e aplica o corretivo nesse interno de olhos. E daí, na linha dos cílios, estão vendo aqui? Na linha d'água, eu aplico o corretivinho, bem claro, ou um lápis nude, ou um lápis bege para os olhos. E na linha onde nasce os cílios, eu vou fazer aquele mesmo trabalho que eu fiz aqui no olho preto.
com o mesmo pincelzinho lá, ó, pego um pouquinho de marrom ou um pouquinho de preto e eu vou esfumar, né? Aplicar essa sombrinha bem leve logo abaixo da linha d'água, na linha onde nascem os pelinhos. Isso vai criar um efeito de abrir o olhar. Fica bem bonito, tá super na moda também. Aqui já falei da caneta delineadora, né? Que é uma opção do catálogo que ela é super precisa. O nosso delineador líquido. E a nossa maravilhosa Define, que é uma das opções que a gente tem no catálogo de máscara de cílios. Tem aqui a Volumax. E eu coloquei as nossas 3 principais aqui, né? Do nosso catálogo. E eu quero dar uma dica, né? Lá no catálogo, gente, o nosso catálogo tá cada vez melhor, né? Eu deixei até marcada a página para mostrar para vocês aqui, ó. No próprio catálogo, ele ensina como usar o produto, onde iluminar, né? Onde usar o corretor. Gente, o nosso catálogo tá fantástico. E aqui a gente tem as informações que a gente precisa, né? Qual a diferença das máscaras de cílio? A Volumax, ela vai dar volume. A Amazing, ela vai criar o alongamento que a gente quer. Ela tem um acabamento assim que deixa bem natural, sabe? Aquele cílio bem alongado e pretinho. E tem também a Define, que é para definir os cílios. Cada um deles vai oferecer esse acabamento diferente. Mas eu quero... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Sabe qual é o maior segredo da maquiagem? Já falei para vocês na aula passada, mas é o quê? Praticar, 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 até ficar bom. E quando ficar bom, a gente continua praticando para ficar melhor, né? Então, Então, eu queria só dar uma dica para vocês em relação à máscara de cílios. Eu tenho, deixa eu ver meu tempo, tem 3 minutinhos, acho que dá tempo. Gente, cadê? Tá aqui. Meninas, não sei se vocês têm o hábito de usar a máscara de cílios, mas eu queria só deixar uma dica, que né, nesses dias que a gente tem se encontrado, eu tenho falado muito de como usar o produto, né? Às vezes, é aquilo que eu falei do corretivo, às vezes você tem um corretivo maravilhoso, que é para corrigir mancha, e às vezes na maneira que você usa, você não consegue obter o resultado que você quer. Né? Então, às vezes, o problema não é o produto, o problema é a maneira que você está usando. E muitas vezes a gente não consegue o resultado que a gente quer, por exemplo, com a máscara de cílios, porque eu percebo que muitas clientes minhas não aplicam da maneira correta. Tá? Então, uma dica que eu vou deixar para vocês, eu quero que vocês se lembrem disso a próxima vez que vocês forem usar máscara de cílios, tá? É o seguinte, ó, tô aqui com a minha Volumax, tá? Quando eu tiro esse pincel, ele veio carregado de produto. É facinho acontecer um acidente, eu passar aqui, acumular meus pelinhos, grudar, manchar em cima, né? Então, primeira dica, ó, deixa eu tá dando para ver aqui. Isso aqui, tira o excesso da sua máscara de cílios antes de colocar isso aqui nos olhos, tá? Tirei, ó, vai acumular aqui um pouquinho, depois eu acabo utilizando. E na hora de aplicar a máscara de cílios, você precisa de um espelho que esteja na sua frente. E na hora de aplicar, eu quero que vocês experimentem isso e me digam depois o resultado. Você vai levantar o seu queixo, assim, tá vendo? E você vai fazer esse movimento. Vai e vem, vai e vem, vai e vem e puxa, tá? Eu tô ampliando o movimento aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Mas vai e vem, pega bem na raiz e faz esse movimento de giro, tá? Então, vai e vem na raiz. Quando você faz o vai e vem, o pelo ele entra na cerda, né? Ele entra nas cerdas do aplicador e você consegue aplicar o produto da raiz até a pontinha. É isso que vai criar efeito de cílio volumoso, que vai deixar seu cílio preto. Tem muita cliente que faz isso, ó, tá? Fica de frente pro espelho e faz isso aqui. Quando você faz só isso, você aplica só na ponta do pelo. E a gente quer pegar desde a raiz. Tá bom, meus amores? Eu tenho um Obrigada. minuto. Quem tiver dúvida, quem tiver comentário, me chama no particular, tá? Que o nosso tempo corre demais. Já já vai fechar a sala e vai cair a conexão. Obrigada por vocês terem ficado até aqui. Foi uma grande honra e uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho que eu sei com vocês.
Tá bom? Obrigada a nós. Então, meu abraço virtual aí, ó. Obrigada! Em breve a gente tá junto. Obrigada Deus por quiser. ter. Mesmo, Fiquem com maravilhoso. Deus, viu? Obrigada. Obrigada a você. Caiu, você mandou, né? Já a nossa conexão cai. Mas quem, ó, Obrigada, fica com Deus. fiquem com Deus. Me chamem lá para mostrar os resultados, tá bom? Obrigada. Agora vamos tentar fazer uma maquiagem bem bonita. Isso, Tiele, quero ver suas fotos, hein?